Vamos conversar um pouco com os colegas a respeito do cabimento da medida socioeducativa de internação. Meu nome é Roberto Ferreira Filho, sou juiz aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tive a honra de ser presidente do FONAJUVE, que é o Fórum Nacional dos Juízes de Justiça Juvenil. Atuei muito tempo na Vara da Infância e Juventude, tanto em Campo Grande, a nossa capital, quanto em Corumbá. E hoje sou juiz da primeira vara criminal. Também participei da Coordenadoria da Infância e Juventude do Mato Grosso do Sul e integro, não mais na presidência, mas integro como ex-presidente o referido Fórum FONAJUVE. Tive a oportunidade no passado de colaborar com o CNJ na elaboração do primeiro documento que tratou de justiça restaurativa na área da socioeducação. Então, todas essas questões me fizeram, na parte acadêmica, a continuar pesquisando o sistema socioeducativo, o direito da criança e do adolescente como um todo. Recentemente tive a oportunidade de defender a minha tese de doutorado, na qual abordei o garantismo penal de Luiz de Ferraioli e seu cabimento, sua importância para o sistema socioeducativo. E a partir disso, e para, no avanço da nossa conversa, tratar especificamente do tema, eu gostaria apenas de relembrar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, com base na doutrina da proteção integral, inaugurada no Brasil pela Constituição Federal de 1988 e a Convenção da ONU de 1989 sobre o direito à criança, o que o Estatuto trouxe de novidade no sistema socioeducativo e na proteção em geral de crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que, desde 1927, com a edição do primeiro Código de Menores, o Código Melo Matos, passando pelo segundo Código de Menores, de 1979, a criança e o adolescente, então conhecidos, aspas, como menores, não eram tratados como verdadeiros sujeitos de direito. E no campo socioeducativo, no campo infracional, a discricionariedade na atuação do sistema de justiça era ainda mais evidente. Basta lembrarmos do artigo 2º do Código de 79, que contemplava o mesmo rol de medidas que o juiz poderia aplicar, tanto aquele menor, na linguagem da época, autor de ato infracional, quanto aquele que apresentava inadaptação grave familiar ou comunitária, sem que a lei explicasse o que seria essa grave inadaptação. O resultado é que havia as antigas FEBEMs, unidades semelhantes espalhadas no Brasil, um contingente muito grande de menores, pobres, na esmagadora maioria, negros, quase todos, que sequer tinham cometido um ato infracional e eram levados por conta da exclusão, por conta da visão punitivista, assistencialista que vigorava na época, a cumprirem não uma medida de proteção, a serem acolhidos, mas uma sanção por algo que eles não cometeram. Na verdade, eram vítimas da exclusão e não autores de violação a direitos de terceiros. Bom, a doutrina da proteção integral trouxe uma série de novidades e ela se embasa principalmente em três princípios que nós bem conhecemos e princípios que se aproximam, que dialogam entre si e que forçam, reforçam, que dão base à proteção integral. Princípios do superior interesse, princípio da prioridade absoluta e princípio da excepcionalidade da intervenção judicial. O que significa, de um modo geral, a soma desses princípios? Significa, em primeiro lugar, que crianças e adolescentes hoje são sujeitos de direito, que não podem ser violados, não podem ter qualquer direito cerceado, impedido, sem que se respeite o devido processo legal. Significa também que na definição de políticas públicas e na atuação tanto da sociedade quanto da família e do Estado, o primeiro e o mais importante direito a ser preservado,
política a ser implantada, direito social a ser executado, é aquele que diz respeito à criança e adolescente. O superior interesse, reforçando esse tripé, significa que quando há discussão, debate, contenda, colisão de direitos, o interesse a ser preservado, o interesse que suplanta os demais nessas hipóteses é justamente o interesse daquele que está em um processo especial de desenvolvimento, a condição peculiar de desenvolvimento, e esse alguém é a criança e o adolescente. Dito isso, e levando especificamente para o campo da socioeducação, as novidades mais importantes que o Estatuto nos trouxe diz respeito ao papel do juiz em relação àquilo que o juiz representava e atuava anteriormente. O juiz, na nova roupagem do sistema socioeducativo, ele decide conflito, ele não atua de ofício, como podia nos chamados processos judicialiformes, de ofício atuar via processos verificatórios, procedimentos verificatórios do passado, à luz do então Código de Menores, de 79. Agora, o juiz depende, tal como o juiz criminal, por exemplo, da provocação da parte autora, e essa parte é o Ministério Público. Portanto, existe aqui o respeito ao chamado sistema acusatório, tão conhecido do processo penal, mas que pode e deve ser adotado também no sistema infracional, que é tratar cada parte, juiz, promotor, defesa, cada parte de maneira autônoma e independente, cada um cumprindo função distinta daquelas funções conferidas aos demais. Sabemos bem que o sistema acusatório tem, dentre as suas principais características, justamente essa divisão de tarefas, esta divisão de funções. Então, o Estatuto bem delimita o papel do magistrado, no artigo 148 e 149, e a sua definição, explicação, vem justamente reforçar o que o juiz deve fazer no sistema socioeducativo. Uma outra garantia importante trazida pelo Estatuto é a presença obrigatória da defesa técnica em todos os momentos. Sabemos bem que anteriormente a participação da defesa técnica não era garantida à luz da lei que vigorava até então. Era uma atuação facultativa, obrigatória apenas no campo recursal. Agora não se admite mais que qualquer adolescente responda a ato infracional sem que tenha direito a se defender e a ter o acompanhamento da defesa técnica. Um outro ponto fundamental que o Estatuto nos trouxe foi estabelecer, e aí chegaremos diretamente ao tema da nossa conversa de hoje, foi estabelecer as hipóteses e as espécies de medidas socioeducativas pertinentes. E no que diz respeito à internação, o coração da sua base legal é o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é a partir do que dispõe o artigo 122 que o magistrado poderá, de acordo com o caso concreto, e desde que o faça de maneira motivada, aplicar a mais grave das medidas socioeducativas, que é a medida da internação. O inciso 1 do artigo 122 é aquele que fala do cabimento da internação quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Muito embora a previsão legal seja expressa e não dê margem para muita dúvida, conflito, interpretações diversas até da literalidade da norma, o fato é que o STJ precisou editar uma súmula, a 492, para tratar da questão do tráfico de drogas e a possibilidade da aplicação da medida de internação. Por que isso? Porque aqui e acolá ocorriam situações em que, pela gravidade ou abstrata ou mesmo concreta do crime de tráfico de drogas, se optava pela aplicação da medida de internação. E a justificativa, muitas vezes, era de que o ato era grave,
que gerava consequências sociais importantes. O tráfico fomenta outros tipos de ilícitos e que, portanto, somando-se todos esses fundamentos, a internação se tornava viável. O STJ foi claro em dizer, reforçando a literalidade da norma, que a internação não pode ser regra no caso do tráfico de drogas. E por que que não pode? Porque, repito, o inciso 1 fala de ato cometido, ou seja, o próprio ato, a própria conduta do adolescente autor tem que ter diretamente a presença da violência ou da grave ameaça, o que não se encontra no caso do tráfico de drogas. O inciso 2 é aquele que fala da reiteração da prática de outras infrações graves. Seria a segunda hipótese de cabimento de internação. Quais são as dúvidas que ainda suscitam debates? Primeira delas, o conceito de reiteração. Por muitas vezes, se entendia que a reiteração não é sinônimo de reincidência, até porque se a intenção do legislador fosse falar em reincidência, usaria essa expressão e não a reiteração. Então, a partir daí, se considerava que reiteração seria a terceira vez, a terceira prática de ato ilícito grave pelo adolescente a justificar, a partir daí, a aplicação da internação. Pegando novamente o exemplo do tráfico de drogas, imaginemos a hipótese do adolescente que já se envolvera anteriormente em 2 atos infracionais graves, tráfico, por exemplo, e agora seria o terceiro envolvimento. Então, nessa reiteração, aí sim a internação para o terceiro tráfico seria viável. Outros ainda falavam que a reiteração demandaria 5 ou até mais de 5 atos infracionais graves. Hoje, majoritariamente, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, o tratamento que prevalece, o entendimento majoritário, é de que reincidência e reiteração podem ser tratados como sinônimos. Mas uma outra dúvida que permanece é o conceito de ato infracional grave. Repetindo aqui, a lei fala em reiteração na prática de atos infracionais graves. Quais são os atos infracionais graves? O estatuto ele não disciplina, não explica, não esclarece. Bom, o entendimento majoritário a respeito cita que atos infracionais graves são aqueles que, para o adulto, ou seja, condutas criminosas cometidas pelo adulto, são apenadas com reclusão. Então, aqueles crimes para o adulto apenados com reclusão, caso tenha envolvimento de adolescente, esse ato, reiteradamente, é considerado passível de internação. Mais clara a explicação. Imaginemos um adolescente que anteriormente se envolveu numa prática de furto. O furto para o adulto, no artigo 155, é apenado com reclusão. O seu segundo envolvimento é no caso de tráfico de drogas ou de porte de armas, ambos apenados com reclusão. Então, nós teríamos aí reiteração na prática de atos infracionais graves. Por quê? Porque se fosse uma pessoa adulta, nas duas condutas, ele poderia ser punido com pena de reclusão. Então, resumindo, sempre que para o adulto, aquele ato cometido pelo adolescente, mas se adulto fosse, comportaria pena de reclusão, para o sistema socioeducativo, é considerado ato infracional grave e, na reiteração, na reincidência, passível da aplicação de medida de internação. A terceira hipótese de internação é a internação-sanção, não é o que nos interessa aqui mais de perto, mas sabemos bem que ocorre quando existe reiteração, novamente a expressão, reiteração no descumprimento de outras medidas socioeducativas. Então, aqui o que é importante só lembrarmos que não se trata de uma medida de internação originariamente prevista, aplicada na sentença. A sentença optou, aplicou, fundamentou uma outra medida. Uma vez descumprida de maneira reiterada e injustificada,
aí surge o cabimento da medida de internação sanção, e não da internação como medida propriamente dita. Ficando na aplicação dos dois primeiros incisos, é importante nós combinarmos o artigo 122 com os princípios do artigo 35 da importante lei do SINASE, a Lei 12.594 de 2012. A lei do SINASE, ela preencheu um vazio que o Estatuto da Criança e do Adolescente deixou, que era justamente a execução das medidas socioeducativas. Não havia detalhamento, não havia regramento mais preciso a esse respeito. E por força, primeiro, em 2006, de uma resolução do CONANDA, do Conselho Nacional do Direito de Crianças e Adolescentes, e da legislação que contou com o apoio, o trabalho incessante de magistrados da área socioeducativa, a importância do papel do FONAJUVE, de vários conhecidos magistrados Brasil afora. Em 2012, finalmente, a lei do SINASE foi estabelecida, foi editada. E ela tem no seu artigo 35 um rol de princípios que, embora mais diretamente voltados à execução, esses princípios devem ser aplicados a todo o procedimento de apuração e processamento de atos infracionais. Nós temos, dentre outros, nesse rol do artigo 35, o respeito ao princípio da legalidade, o respeito à condição do adolescente para que ele não tenha um tratamento mais gravoso que o conferido ao adulto em idêntica situação, o princípio da excepcionalidade da intervenção judicial e a preferência a meios, a métodos de autocomposição, a justiça restaurativa, o respeito às peculiaridades do adolescente, a não discriminação de nenhuma forma, enfim, todos esses princípios, o princípio da proporcionalidade, enfim, todos esses princípios, eles devem ser utilizados pelo magistrado no momento do estabelecimento da medida socioeducativa adequada, aplicada ao caso concreto. Qual que é a importância disso? De uma maneira resumida, somando todos os princípios em discussão. Quando o caso for grave e, em tese, comportar medida socioeducativa de internação, não deve o juiz atuar como sendo um ser mecânico, um pensamento copia e cola, um pensamento padronizado. Deve o magistrado atentar às peculiaridades do caso concreto. O magistrado deve individualizar a medida socioeducativa cabível àquele caso concreto. Ou seja, não necessariamente para ilustrar todo roubo vai resultar ou deve resultar na aplicação da internação, ainda que o ato seja cometido com violência ou grave ameaça. Quem é esse adolescente? Qual a circunstância subjetiva desse agente, o seu histórico, a sua vida, o seu comportamento, a sua conduta social? Qual a gravidade concreta do ato por ele praticado? Arma de fogo no assalto, no roubo, arma branca, sem arma, agressão física, apenas aspas ou apenas grave ameaça, havia outras pessoas envolvidas, houve ou não restrição à liberdade da vítima, que tipo de objeto foi subtraído, houve a recuperação ou não daquele bem, qual a conduta posterior do adolescente quando, né, da consumação do ilícito, houve arrependimento, houve devolução do bem ou não. Estou dando alguns exemplos, poderia citar outros tantos, para dizer da necessidade da individualização da medida, até por força de respeito a princípio constitucional. O artigo 5º ele estabelece, dentre outros, o princípio da individualização da pena, ou seja, falando de pena, falando de adulto, desde o momento em que o legislador estabelece mínimo e máximo de pena para aquele crime. Desde quando ele fala sobre isso, quando ele exige que o juiz aplicar a pena siga o rol do artigo 59, do artigo 68, dentre outros, o juiz está individualizando a pena ao caso concreto. A mesma coisa, a mesma receita, guardadas
diferenças de um sistema para o outro, do sistema penal para o socioeducativo, mas o mesmo cuidado, a mesma tarefa deve ser feita pelo magistrado. Ele não pode, insisto nisso, aplicar medidas socioeducativas de maneira padronizada. Tem que respeitar as peculiaridades do caso concreto. E, junto com isso, é verificar a necessidade de que essa medida seja ou não indispensável para a reprovação da conduta do adolescente. Muitas vezes o adolescente já inserido socialmente, inserido na educação, no trabalho, muitas vezes já tendo família constituída, a restrição da liberdade poderá ser um fator criminógeno. A restrição da liberdade servirá, em algumas situações, como um instrumento que não afaste, mas sim aproxime o adolescente do meio do mundo da criminalidade. Portanto, a internação, em algumas hipóteses, a despeito da gravidade do ato infracional, pode não ser a medida mais adequada. E mais, e nós não podemos nos esquecer, na aplicação das medidas, de alguns princípios que são fundamentais. Um deles, rapidamente, nós já conversamos na nossa conversa de hoje, que é a excepcionalidade da aplicação da medida de internação. Essa excepcionalidade tem previsão constitucional no artigo 227, parágrafo 3º, 5 da Constituição Federal. Também tem previsão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também tem previsão na normativa internacional, das normas tanto soft ou hard case, nas normas soft law e hard law, a obrigatoriedade ou não da internação deve respeitar o critério da excepcionalidade. Somente em situações muito graves, muito sérias, em que todas as demais medidas se tornem insuficientes, é que se pode falar em internação. Então, caminhando para o final do nosso rápido bate-papo, importante nós compreendermos, primeiro, o rol de medidas socioeducativas disponíveis ao magistrado significa que nós temos alternativas que são mais ou menos adequadas ao caso concreto. Diferentemente, seria, e é claro que a inconstitucionalidade seria manifesta por ferir a mencionada individualização, mas só para ilustrar, diferentemente seria se a lei assim dissesse: todo ato infracional cometido, necessariamente a medida cabível é esta ou é aquela. Não é isso que a legislação, de maneira correta, faz. Ela apenas estabelece o máximo, o teto, que é o inciso 122, o artigo 122 e os seus incisos. Fora disso, nem em tese caberia, exemplo, né, o caso da internação. Mas quando, em tese, a medida é cabível, aí o juiz tem que compatibilizar a análise desse artigo com os princípios do artigo 35 da Lei do SINASE, com a individualização da medida e com os princípios informadores da aplicação de medidas, a excepcionalidade, a brevidade e o respeito sempre necessário à condição peculiar do adolescente ser pessoa em desenvolvimento. Segundo ponto é verificar as condições subjetivas do adolescente. Então, além desse cabimento em tese, pelas circunstâncias objetivas do ato em julgamento, é verificar quem é aquele adolescente, o seu histórico, a sua conduta social, o seu grau de inserção no mercado de trabalho, quando já é a idade para isso, ou na educação, em outras atividades, convivência familiar, porque não podemos ser ingênuos. Mesmo a internação não sendo idêntica à pena de prisão, com ela se assemelha. E qualquer restrição à liberdade, como bem diz Ferraioli,
é um mal que pode ser minorado de acordo com as condições daquela unidade, daquele estabelecimento. Mas não podemos ingenuamente acreditar que a restrição da liberdade em si, é um bem. Claro que em alguns casos se torna inevitável. Porém, quando inevitável, as unidades que vão receber os adolescentes devem ser rigorosamente adequadas a todos os critérios que a legislação estabelece e que o Supremo Tribunal Federal já julgou e já mencionou. Ou seja, nós temos que pensar no que vem na vida do adolescente quando da aplicação da internação. Concluo dizendo que já avançamos muito. Avançamos com a adoção da doutrina da proteção integral, com a Constituição Federal nos seus artigos 227, 228, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei do SINAS, com a jurisprudência que aqui ou acolá ainda nos gera dúvida, alguma perplexidade, mas, de um modo geral, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reforçado a importância de tratarmos os adolescentes como sujeitos de direito e com direitos, no mínimo, iguais aos que são conferidos a adultos em idênticas condições. Então, toda essa ferramenta legislativa e jurisprudencial permite que o magistrado brasileiro que atue na área da socioeducação, quando for aplicar medidas socioeducativas, especialmente a mais grave delas, a internação, o faça de maneira fundamentada, motivada e de acordo com o que de mais moderno e atual exige e existe a respeito. E fundamental também mencionar que o trabalho do magistrado nessa área, e por isso que os juízes da infância e juventude são sempre juízes diferenciados, que o papel do magistrado da área é saber trabalhar em rede. Por melhor que seja o magistrado, sozinho ele não faz a transformação positiva que almeja na vida dos adolescentes que ele julga. É fundamental que a rede de atendimento na área da saúde, da educação, da profissionalização, do esporte, da cultura, do lazer, enfim, que os programas de atendimento sejam eficientes, sejam adequados. E por isso é fundamental a autoridade, a presença e o bom exemplo dos magistrados brasileiros. Agradeço a oportunidade que a Abraminge me concedeu para esse bate-papo e me coloco sempre à disposição dos magistrados e magistradas do Brasil.